Olá, eu sou Paulo Mendes, engenheiro civil, especialista em engenharia de estruturas e idealizador do projeto Engenhar para Alimentar. Neste vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto e também trazer alguma coisa de engenharia estrutural para vocês. O projeto Engenhar para Alimentar teve início em fevereiro de 2020 e tem por objetivo oferecer aulas de resistência dos materiais e dimensionamento estrutural em concreto armado em troca de alimentos para instituições de caridade. Se você é estudante de engenharia e arquitetura e reside aqui em São Paulo, eu gostaria de te convidar a conhecer esse projeto de perto através de nossas aulas presenciais, assim que esse momento de pandemia passar. E para você que não tem essa possibilidade de acompanhar, mas que de alguma forma está sendo ajudado por esse vídeo, eu gostaria de te incentivar a fazer uma doação ou de alimentos ou qualquer outro tipo de ajuda para alguma instituição de caridade da sua cidade, e assim ser elo nessa corrente do bem. Dando sequência ao primeiro vídeo, onde nós falamos sobre o cálculo de momento resistente em viga, nesse vídeo agora a gente vai falar como obter o momento solicitante de cálculo. A primeira coisa que eu preciso saber para determinar o meu momento solicitante de cálculo é o carregamento que eu vou ter na minha viga e definir, assim, um esquema estrutural para essa viga. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo, né? Eu tenho nessa região aqui eu vou ter uma laje, aqui eu tenho uma viga biapoiada, a minha viga V1, de 20 por 45, apoiada em dois pilares. Esse vai ser o esquema estrutural da minha viga V1. Então, aqui eu tenho a representação dos meus dois pilares, o comprimento L, sofrendo uma carga uniformemente distribuída denominada Q, dada em quilonewton por metro. Uma pergunta que é comum surgir. Não deveria ter uma carga pontual aqui nessa região central da viga, uma vez que eu tenho essa alvenaria aqui, e essa alvenaria poderia estar descarregando na viga? E a resposta para essa pergunta depende de como eu estou fazendo, qual a consideração estrutural que eu estou fazendo na minha concepção. Se eu entender que se eu colocar uma viga embaixo dessa alvenaria, a resposta seria sim. Então, essa viga ia descarregar nesse ponto, e nesse ponto eu teria uma carga pontual. Mas nesse exemplo em questão, eu estou considerando que eu tenho essa laje aqui, nesse formato no quadrado vermelho, e as minhas alvenarias, elas estão descarregando direto na laje, e não numa viga. Pode acontecer essa situação. A gente tenta evitar, mas pode acontecer. Então, nesse meu exemplo, eu estou considerando que a alvenaria vai descarregar na laje e a laje vai levar a carga para a viga. Então, por esse motivo, no esquema estrutural aqui, eu não vou ter uma carga pontual. Mas aí depende muito, como eu disse, depende muito da concepção estrutural que está sendo considerada. E como que eu vou definir essa minha carga Q? A carga Q, ela é determinada pelo somatório de três parcelas de carga. A primeira parcela, o meu RL, que é a reação da minha laje na viga, ou seja, quanto que a minha laje vai jogar de carga nessa viga. Segunda parcela, o peso próprio da viga. Eu vou analisar um pedaço da minha viga, um pedaço de 1 metro, e vou definir quanto que essa viga vai pesar por metro. E peso próprio da alvenaria. Essa equação aqui, ela atende boa parte das minhas vigas em concreto armado. Eu digo boa parte porque, em alguns casos, pode existir de eu ter a viga, mas não ter uma laje descarregando sobre ela. Um exemplo disso é quando eu tenho um shaft para a colocação de uma escada, por exemplo. Então, nesse shaft,
não tem continuidade da laje, então essa laje não vai descarregar sobre a viga. Ou situações em que eu tenho uma laje descarregando na viga, mas não tenho alvenaria. Mas, geralmente, essa equação aqui, ela vai atender boa parte dos meus casos no projeto. Aí eu tenho que, para alguns casos particulares, ver o que eu considero ou não. Vamos entender como é que a gente calcula essas parcelas? Bom, primeiro a gente vai falar sobre o peso próprio da viga. O peso próprio da viga, para obter ele, eu vou separar um pedaço de 1 metro de viga, porque eu quero analisar a carga em quilonewton por metro, e pegar o volume desse 1 metro de viga e multiplicar pelo gama do concreto, ou seja, o peso específico do concreto. Então, eu vou ter o peso para 1 metro de viga. Esse gama do concreto, ele é obtido com auxílio da NBR 6120, que vai dar o peso específico de alguns materiais usuais na construção civil. Então, para o concreto armado, a gente considera que o peso específico é 25 quilonewtons por metro cúbico, dado da NBR 6120. Então, aplicando aqui nessa fórmula, né, eu vou ter 25 quilonewtons por metro cúbico, que multiplica o volume da minha viga, dado pelas dimensões geométricas, BW vezes H vezes 1 metro. Lá no início, a gente definiu que o BW da viga é 20 centímetros e o H 45. Então, resolvendo essa continha aqui, eu vou ter que o peso próprio da viga é 2,25 kilonewtons. Eu cortei esse metro cúbico com esse metro cúbico aqui, então me sobrou quilonewton. Mas como eu estou falando de 1 metro de viga, então posso falar que o peso próprio da minha viga é 2,25 kilonewtons por metro. Para a alvenaria, eu vou fazer de maneira análoga. Então, eu vou pegar um comprimento de 1 metro de alvenaria e aplicar nessa equaçãozinha aqui. Ou seja, o peso próprio da alvenaria vai ser o gama da alvenaria vezes o volume. E aqui eu vou entrar lá na minha NBR 6120 e ver qual material é a minha alvenaria e escolher o peso específico de acordo com o material que eu estou trabalhando. Exemplo, se eu estiver trabalhando com alvenaria de tijolo maciço, o peso específico lá é 18 quilonewtons por metro cúbico. Alvenaria de tijolo cerâmico furado, um pouquinho mais leve, peso específico 13 quilonewtons por metro cúbico. Então, aplicando a formulinha, eu vou ter 13 quilonewtons por metro cúbico, que eu estou considerando nesse exemplo alvenaria de tijolo cerâmico furado, considerando que a largura dessa alvenaria é 14 centímetros, altura de 2,60. Então, aplicando a formulinha, eu vou ter um peso próprio de 4,732 quilonewtons. Como eu estou analisando 1 metro de alvenaria, peso da alvenaria 4,732 quilonewtons por metro. A gente pode também considerar, na hora que eu estiver fazendo o cálculo desse peso próprio da alvenaria, eu posso também considerar a camada de revestimento. Então, eu vou entrar lá na minha norma, ver o tipo de revestimento que eu estou usando nessa alvenaria, calcular o volume de revestimento e fazer no somatório aqui para obter o peso próprio da alvenaria. E, por fim, a última parcela da minha carga, né, que é a reação da laje sobre a viga. Essa reação é quanto de carga que a minha laje está jogando na minha viga.
Como a gente ainda não falou desse assunto aqui nesses vídeos, eu vou adotar esse valor de 10,643, um valor totalmente aleatório, mas simplesmente para a gente conseguir terminar o exemplo. Mais para frente eu gravo um vídeo onde eu vou mostrar como que a gente obtém essa reação da laje. Aplicando a fórmula inicial, né, que é dada por Q é igual a RL mais peso próprio da viga mais peso próprio da alvenaria. Substituo aqui os valores que eu encontrei. Dá um total de 17,625 kN por metro. Portanto, o esquema estrutural da minha viga é esse aqui. Então, eu tenho uma viga de 3,56 metros, apoiada sobre 2 pilares, sofrendo uma carga Q de 17,625 kN por metro. Obtido esse esquema estrutural da viga, o próximo passo é fazer o cálculo do momento fletor característico atuante nessa viga, definição do momento solicitante de cálculo através da aplicação de coeficientes de ponderação e fazer o comparativo entre o meu momento solicitante de cálculo, o MSD, e o momento resistente de cálculo, MRD, que foi o que a gente calculou no primeiro vídeo. O meu projeto vai estar ok se acontecer essa situação aqui, ó. O momento solicitante ele tem que ser menor que o momento resistente. Estando ok essa condição, o meu projeto está ok e pode ser executado. Então, para os próximos vídeos, eu vou mostrar como que a gente faz para calcular esse momento característico e, em consequência, como que a gente obtém o momento solicitante de cálculo. Por hoje é isso. Eu espero vê-los nos próximos vídeos. Então, até lá. Até mais.